As promessas protegi, guardei no coração da tua palavra. Eu não abro mão. Declare comigo. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não Boa noite, amados e queridos amigos. Nós gostaríamos de estar meditando na palavra em Colossenses, o capítulo 1 de Colossenses, o verso 13 e 14. Nós queríamos estar falando dentro do tema, o que Jesus fez na cruz por mim. O que Jesus fez na cruz por mim. Isso é o tema da mensagem hoje. E vai ser baseada em Colossenses capítulo 1, o verso 13 e 14, que diz assim a palavra do nosso Pai que está no céu: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha só o que a palavra de Deus está falando, como é bastante, bem forte essa palavra aqui. Queridos, é um fato inesquecível a obra realizada de Cristo lá na cruz do Calvário. A maior expressão do amor de Deus, maior expressão do amor de Deus por nós. O mesmo apóstolo Paulo, ele escrevendo ao Romano, ele declara que Deus prova o seu próprio, olha o que ele diz aqui em Romano, que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, somos tão especial para Deus, que Ele nos amou de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou de tal maneira, e que deu tudo, deu a si mesmo, deu o seu único Filho, por amar. Jesus deixou a sua glória, Ele deixou o seu trono, esvaziou-se, tornou-se homem, servo, perseguido, preso, humilhado, açoitado, cuspido, envergonhado e pregado numa cruz. Tudo isso por amor a nós. O que Jesus fez na cruz por mim? Isso tudo. Olhando para o texto que Paulo escreveu aos Colossenses, nós podemos enxergar a obra do amor de Cristo, que Cristo realizou na cruz do Calvário. Foi lá na cruz que Ele nos libertou. Foi na cruz. Ele realizou ali na cruz a nossa libertação. Paulo diz, Ele nos libertou do império das trevas, como nós lemos aqui agora. Ele nos libertou do império das trevas. Então nós andávamos nas trevas. Olha, a palavra de Deus, capítulo 1, versículo 11, 21, diz algo que é extraordinário. Antes vocês estavam separados de Deus. Olha só, antes nós estávamos separados de Deus. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento nosso. Mas agora Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante dele, santo, inculpável, livre de qualquer acusação.
desde que continuamente alicerçado e firme na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho, o qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha o que Paulo escrevendo, Paulo fala. Então Jesus, ele nos libertou. A primeira coisa que ele fez lá na cruz do Calvário foi lá pagar o preço para nos libertar. A recompensa que havemos de receber, ela vai além das nossas realizações individuais ou de mérito pessoais. Paulo aqui, ele mostra que nós realizamos verdadeiramente apenas em Cristo. É o instrumento de graça, da graça de Deus dado ao homem. Era Cristo que fazia os crentes de Colossenses lembrarem que foram tirados das trevas, do paganismo, do engoldos, de falsas especulações intelectuais e do gnosticismos. Não é? O verbo libertar significa salvar, libertar de algum tipo de servidão ou mesmo de escravidão. O verbo libertar também significa livrar do perigo. Livrar do perigo. Já a palavra império significa autoridade ou poder. Império aqui significa uma referência ao governo maligno de Satanás. Um reino perverso, o qual cega os homens, de tal forma que a luz gloriosa do Evangelho não possa penetrar em suas mentes. A palavra de Deus em Coríntios 4:4 diz que o príncipe desse mundo colocou uma venda nos olhos das pessoas para que eles não possam reconhecer, para que não possam ver que Jesus é o único, eterno e suficiente Salvador. Paulo está afirmando que Deus nos libertou do poder da autoridade e do domínio que Satanás tinha sobre a nossa vida. Essa expressão libertou confirma que a obra de libertação foi absolutamente consumada por aquilo que Jesus fez lá na cruz de Calvário. A obra de libertação. Por causa do que Cristo fez na cruz, nós não corremos mais o perigo de passar a vida e a eternidade separados de Deus. Não corremos mais esse risco. Querido, foi na cruz. Foi na cruz que Ele nos libertou. E foi na cruz que Ele nos transportou. Paulo diz, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou para o novo reino. Deus não apenas nos tirou da região da morte, como também nos transportou para dentro do reino da luz, o reino do Filho, o reino do seu amor. Houve uma uma transferência, uma mudança imediata de local. Deus nos tirou do império das trevas para o reino da luz. Deus mudou a nossa posição. A palavra grega traduzida pelo verbo transportou significa remover de um lugar para o outro, transferir. Essa expressão era muito comum nos dias de Paulo. Ela era usada, essa expressão. Muitas vezes, meus amados e queridos, muitas vezes era comum nos dias de Paulo. Ela era usada para indicar o transporte de tropa ou de grandes grupos de pessoas de um lugar para o outro. Era usada também para descrever os costumes de transladar a população vencida por um reino a outro. Os governantes eles transladavam os derrotados de um país para o outro, e assim sucessivamente. Meus queridos, entretanto, em termos espiritual, esse translado tem 4 características. É um translado do poder de Satanás para o senhorio de Cristo, nos tirando do domínio de Satanás para o senhorio de Cristo. É um translado do império das trevas para o reino da luz.
é um translado da escravidão para a liberdade, é um translado da condenação para a remissão dos pecados. Nós estávamos condenados, agora nós temos a salvação. Por exemplo, nós podemos ter uma experiência transladada na narrativa do Evangelho. Quem não se lembra, Zaqueu, que recebeu a visita de Cristo em sua casa? Ele oferece um jantar a Jesus e ali, diante da sua família, amigos e convidados, resolve tomar uma decisão em sua vida, de aceitar Cristo. Na vida de Zaqueu, estabelecia, naquele instante, um antes e um depois. Antes Zaqueu explorava e tirava da desonestidade dos outros. Agora devolvia, restituía. Antes estava perdido, agora foi achado pela luz, foi achado por Deus. Querido, foi na cruz que Ele nos redimiu. Foi na cruz, Paulo aqui diz, no qual nós temos redenção. Redenção significa nos redimiu, né? Aqui o verbo redimir significa libertar, significa um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. Redenção significa comprar de volta. Ele nos comprou com seu sangue precioso na cruz do Calvário. Isso significa redimir, significa redenção. Foi o preço que Ele pagou por nós na cruz. Mas o que era redenção? Era a libertação do qual, mediante o pagamento de uma quantia, de um valor combinado. Era o valor pago por essa liberdade. Era a ação de livrar ou de libertar alguém de um determinado lugar. A redenção, portanto, implicava em um preço pago. E este preço era o sangue de Cristo. E se você perguntar, foi na cruz que Ele nos redimiu. Foi na cruz. A obra da cruz é uma obra de redenção. Ele nos comprou de volta com o seu precioso sangue. Querido, e por último, foi na cruz que Ele nos perdoou. Você não esquece do título, o que Jesus fez na cruz por nós. O que Jesus fez na cruz por nós. Ele fez tudo isso. E por último agora, foi na cruz que Ele nos perdoou. Paulo diz, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Na minha versão, a palavra de Deus diz assim, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A redenção, a saber, o perdão dos pecados. Foi lá na cruz. Foi na cruz que o Senhor ali perdoou nossos pecados. Querido, Colossenses 2, verso 14. Foi por isso que Paulo afirmou, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então lá na cruz foi encravado, lá na cruz, o nosso perdão. A palavra perdão significa mandar embora ou cancelar uma dívida. A palavra perdão é cancelar uma dívida. Perdão, Jesus pagou o preço alto por nós, para nós termos o perdão. Então, queridos, amados ouvintes, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Romanos capítulo 8, 33, 34. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Romanos 8, 33, 34. Olha como é que a palavra de Deus, preste bem atenção. Eu gostaria de estar lendo aqui novamente. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica, quem os condenará. Foi Cristo Jesus que morreu,
e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus Cristo deu a vida por nós na cruz, ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós. Não há nenhum outro intercessor. Isso é conversa de religiosos. A Bíblia só aponta um intercessor. Por quê? A Bíblia diz que está à direita de Deus. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o único que voltou para o céu é aquele que desceu do céu. Paulo, João, Maria, José, eles não subiu ao céu ainda. Eles estão no seio de Abraão, mas eles não subiu ao céu. O único que voltou para o céu, a Bíblia fala muito bem, que o único que voltou para lá foi aquele que desceu do céu, aquele que se fez carne. Ele se fez carne e nasceu entre nós. Então, querido, é preciso nós sabermos diferenciar as coisas. Por isso que precisamos muito estudar a palavra de Deus e estudar a Bíblia Sagrada. Se você quer saber, essa mensagem é muito profunda. Ela é muito profunda. Essa mensagem ela é libertadora mesmo. Então, querido, não esqueça, se você puder ouvir depois novamente essa mensagem com mais calma em casa, põe aí para você ouvir novamente. Ela está gravada aí. Entendeu, querido? Que Deus te abençoe. Nós vamos estar agora, nesse momento, orando pela tua vida, né? Que você possa depositar sua fé em Jesus, que foi por meio de Cristo. Deus nos libertou, Deus nos transportou, nos redimiu e nos perdoou. Tudo isso envolveu um alto preço. Ele fez tudo isso porque Ele nos ama, queridos, mas Ele espera que nós o retribuímos. Lembra-se da palavra da vinha, contada em Isaías, no capítulo 5? Gostaria de relembrar para você. O meu amado teve uma vinha no morro, de terra muito boa. E ele afofou a terra, arrancou todas as pedras e plantou sua vinha, as melhores uvas. No meio da vinha, ele construiu uma torre para vigia e cavou um tanque para espremer as uvas e fazer vinho. Ele esperava que a vinha desse uvas doces. O Deus que nos libertou, transportou, redimiu, perdoou, esperava algo de nós. Ele esperava que correspondêssemos o seu amor, ao seu investimento em nós. O que Jesus fez na cruz nunca poderá ser apagado da história, mas o feito da sua obra pode ser apagado dentro dos nossos corações, se não correspondermos ao seu amor, à sua chamada. Pense nisso. Que Deus venha te abençoar e que você receba Jesus, para que tudo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário não seja em vão por você. Dê valor a Jesus como teu Senhor e Salvador. Amém? Nós vamos estar agora orando. Nós temos alguns pedidos de orações, né? Que Deus sabe, Deus conhece, e que você deposite sua fé agora em Jesus Cristo. Viu? Que Ele vai te curar. Ainda que a gente tenha passado por muitas lutas, eu nunca deixei de confiar. Eu nunca deixei de esperar no Senhor. Nós estamos passando um momento muito difícil. Agora, como foi dito hoje, já temos um caso em Areal. Isso é o que pareceu. Talvez tenha até mais. Só quem pode nos guardar é Deus. Só quem pode nos livrar de Deus. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Misericórdia mesmo. E envia seus anjos a cessar essa mortandade. Cessar, eliminar esse vírus.
só Deus para nos guardar. Nós vemos que a população não está em noção. Parece que as pessoas são tão inocentes. As pessoas estão sem noção do perigo, estão andando na rua de qualquer jeito, não estão usando nem máscara, não estão tomando as precauções que tem que tomar. Porque às vezes nós pensamos que as coisas só acontecem com os outros. A minha maior tristeza é ver que são milhares de pessoas que ainda não estão preparadas para partir, porque estão rejeitando esse Cristo que fez tudo para salvar ele na cruz. Muitos estão acreditando em outros deuses que não tem nada a ver com a salvação. Deuses feitos por mão de homens. Porque Deus não é matéria. Deus é espírito. A palavra de Deus, na teologia sistemática, ninguém pode definir Deus. Deus é um ser perfeitamente bom. Ele é espírito. Ele governa tudo. Então, querido, Deus, ele já saiu da cruz, ele não está mais na cruz. Ele não está no túmulo. Deus é espírito. E você pode sentir, assim como você sente o vento, você pode sentir. Você pode sentir, você não pode ver o vento, mas você pode sentir o vento. E você pode sentir a presença de Deus. Agora, nesse momento, eu acredito que você deve estar sentindo a presença de Deus. Não é possível. Não é possível. Se Deus não estiver aqui, eu não posso falar nada para você. Se eu não sentir Deus, não importa mais viver. Sem a presença de Deus não há vida. Sem a presença de Deus não há redenção, não há cura, não há libertação. Nós precisamos da presença de Deus. Querido, assim como Jesus chorou no Getsemane, porque ele viu tanta incredulidade. Irmãos, eu choro porque eu tenho visto tanta incredulidade na nossa cidade. Pessoas servindo a tantos deuses com letra minúscula, adorando a tantos deuses, fazendo até homenagem a esses deuses que nada pode fazer por eles. E o Deus que é Espírito, que é verdadeiro, o Deus que quer te ouvir, você não quer clamar. Por favor, deposite sua fé em Jesus Cristo. Só Ele pode livrar a real dessa epidemia. Nada mais poderá livrar. Infelizmente, são milhares de pessoas. A maior tristeza que tem, morrendo sem Jesus, morrendo condenado a ir para o inferno. Querido, eu não julgo ninguém, mas a palavra de Deus julga. Eu não julgo, mas a palavra de Deus julga. Por isso que um dia o apóstolo falou: tornar-te meu inimigo por dizer-lhes a verdade. Melhor amigo é aquele que fala a verdade. Querido, em nome de Jesus, creia agora. Creia em Jesus agora. Eu vou estar orando por você. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, teu filho, Pai, por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Por favor. Por favor, Pai, em nome de Jesus, por favor, eu suplico a Ti, por favor, tem misericórdia, Senhor Deus, dessa humanidade, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia dessa cidade de Areal, Pai, não tem condições, Pai. Por máximo que as pessoas possam ter feito Secretaria de Saúde,
É insignificante, Pai. É insignificante o que tem de aparelho de Ariel para tanto. Por isso eu te peço, Pai. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, Pai, vai padecer muita gente, vai morrer muita gente, Pai. Tem oportunidade, Pai. Sara a nossa cidade, Pai. Tua palavra diz que o meu povo orar, buscar a tua face, o Senhor ouvirá, Pai. Senhor, eu sei que sou bom, Senhor. Eu sei, Senhor, que sou sina, Pai. Eu sou o menor dos teus servos, Pai. Senhor, eu sou o menor servo do Senhor. Eu sei que sou um pecador. Mas eu te peço, Jesus, para que teu sacrifício não seja em vão, Pai. Para que esse evangelho possa continuar a ser pregado, Pai. Para que muitas pessoas ainda venham crer em Ti, Senhor Deus. Por favor. Por favor, Pai. Não deixa essa doença se alastrar aqui em Areal, Pai. Não deixa não, Pai. E aqueles que já pegaram, cura eles. Não deixa ela ser mais transmitida aqui não, nem no Brasil, nem em nenhum lugar, Pai. Oh, Pai. Desculpa, Pai. Pela minha audácia, está pedindo ao Senhor, Pai. Tantos homens, Pai, muito mais temeroso, muito mais fiel, muito mais digno do que eu, Pai. Mas eu espero somente pela tua misericórdia. Tem misericórdia de nós. E livra-nos, todos nós, desse vírus. Tantas pessoas doentes, Senhor. Tem misericórdia, Pai. As pessoas estão cancerosas, Senhor Deus. Várias pessoas de oração estão com câncer. Estabeleça. Cura essas pessoas, meu Deus, em nome de Jesus. Cura essas pessoas cancerosas. Assim como o Osmar está ali no hospital. Assim como aquele alto tem tantas pessoas. Cura elas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor que abençoe a cada uma família. Ó Pai, a nossa única esperança é o Senhor. A nossa única esperança é o Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração. Da tua palavra eu não abro mão. Declare comigo. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. Nós temos esperança só no Senhor. Tu és o nosso Redentor, Senhor. Nossa fé não morreu, Pai. O Senhor não falha, Pai. O Senhor não falha, Senhor. Tudo pode falhar, menos o Senhor. Tem compaixão, Pai, da humanidade. Tem compaixão de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Liberta, cura, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Liberta e cura, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio na tua promessa que tudo vai passar, Pai.
Tu és fiel, Senhor. A tua promessa, tudo vai passar, Senhor. Espero em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.